Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Agora são 3 horas e 51 minutos. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 138 desde o início da pandemia. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que faz parte dessa transmissão por meio de uma parceria entre a Secretaria da Mulher e o Lar de Fátima. Hoje, quem apresenta os dados da pandemia no município é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri, e a seguir, o secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, fala sobre a vacinação contra a Covid-19 em Rio Preto. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar a atualização dos casos de Covid aqui no município de São José do Rio Preto. Até o momento, nós temos 169.032 pessoas notificadas com estado gripal aqui no município. Foram testados 148.544 pessoas, correspondendo a 87,9% do total de notificados. Destes, 105.810 tiveram resultados negativos e 42.744 pessoas tiveram o resultado confirmado para a doença. Desses 42.744, tivemos 1.071 óbitos, ainda na casa dos 2,5,6% de letalidade. Nós temos também recuperados em 38.982 casos, profissionais de saúde, 3.437 casos da doença, de síndrome respiratória aguda grave, que precisou de uma internação e que foi confirmado por coronavírus, foram 4.233 pessoas. E o nosso coeficiente de incidência aqui no município é de 9.278 casos para cada 100 mil habitantes. Informamos também que ainda, em relação aos dados do inquérito, que nós começamos fizemos principalmente no mês de novembro e início de dezembro, eles não estão computados nessa conta, mas correspondem em torno de 3.500 casos, que no final da análise dos dados, das análises estatísticas relacionadas, estaremos incluindo também nessa contagem. Lembrando que o inquérito ele foi uma testagem sorológica. Na verdade, a gente queria saber o quê? Queríamos saber quantas pessoas já tinham tido contato com a doença e não que estavam doentes naquele momento. Então, até agora, de ontem para hoje, nós tivemos 201 casos confirmados da doença, não que foram 201 no dia de ontem, mas resultados que saíram dos laboratórios nessa data, referentes à semana anterior e dias anteriores. Destes, 182 foram resultados de PCR, ou seja, uma infecção mais recente, e 19 de testes rápidos. Nós tivemos também na atualização 4 novos óbitos de ontem para hoje. Próximo. Então, essa é a nossa curva de média móvel dos nossos casos aqui de São José do Rio Preto. Então, vocês podem observar no nosso pico, lá em agosto, nós tínhamos uma média de 290, nessa média de casos por dia. Depois, ela chegou a cair para 70 casos no começo de novembro, que foi quando realmente tivemos uma grande redução do número de casos aqui no município. E agora, no meio de janeiro, lá para 9 de janeiro, nós tínhamos uma média de 300 casos uma média de 300 casos por dia. E vocês podem ver que desde o dia 9, essa queda tem sido bastante acentuada, caindo de 301 casos para 144 na data de ontem, na data que nós realizamos a análise, que foi ontem, 5 horas da tarde. Então, nós temos mais de 20 dias em queda contínua do número de casos. Então, podemos dizer que estamos, sim, numa tendência de redução de casos aqui no município. No entanto, 144 casos por dia refere o quê? Que nós estamos com circulação do vírus e todas as medidas devem ser mantidas. Distanciamento social, uso de máscaras, todos os cuidados, higienização das mãos, ou com água e sabão, ou álcool gel. Nunca pode esquecer. E esse outro gráfico em cima é a análise do professor Dimitar, que tem colaborado muito com a Secretaria de Saúde. E na análise estatística e da aproximação das médias, vocês podem ver que no período de 62 dias, nós tínhamos também, 1º de dezembro, uma média de 170 casos, caindo para de 31 de janeiro, uma média de 142 casos. Teve aquele pico, que também corresponde ao nosso pico, mas também mostrando a descendência do número de casos. Próximo.
o mesmo nós podemos aí apresentar em relação aos casos graves, que essa queda também ocorreu, né, nesse período. Então, nós tivemos um pico lá em agosto, dia 6 de agosto, com 30 casos confirmados de Covid, internando por dia, em média. E depois, agora, em janeiro, nós tivemos aí 23 casos, em média, por dia, internando, que foi quando as nossas taxas de ocupação ficaram em torno de 75% naquele período. Mas vocês podem ver também que esses casos vêm apresentando declínio nessa média móvel aí de novos casos de Covid internados por dia. E a mesma coisa, análise estatística mostrando que esses casos realmente eles têm essa tendência de redução de casos nesses últimos dias, né, nesses últimos 20 dias. Próximo. Em relação aos óbitos, né, a nossa média, como vocês podem ver, desde setembro a gente tem uma média de 5, 6 óbitos por dia, em média, caindo aí para um período lá em novembro com uma média de 3, de 2 casos, e agora nós voltamos a ter essa média há alguns dias já de 5 óbitos em média por dia. O que isso quer dizer, né? Lembra que a gente sempre fala, depois de um pico de casos leves, a gente também tem um pico de casos graves e, infelizmente, isso tem uma consequência que muitos casos acabam evoluindo para a gravidade e esses casos de gravidade, um percentual em torno de 20% ou 30% acaba indo para a UTI e esse percentual a gente tem aí uma letalidade que esses pacientes evoluem para a morte. Próximo. Em relação à taxa de ocupação, vocês podem ver também, né? Nós iniciamos a fase amarela em 4 de setembro do ano passado com 65% de taxa de ocupação. Ficamos aí com essas taxas até início de janeiro, se eu não me engano ali no gráfico. E aí com essas taxas, só que ela começou a subir. Comecinho de dezembro, começou a subir, em janeiro, nós chegamos aí até 73%, até, mantendo alguns dias estável, entre 73% e 75% essa taxa de ocupação. E aí um declínio importante, né, nos próximos dias, que foi o quê? Nós, vendo que essa taxa, nós estávamos tendo os leitos ocupados, a responsabilidade nossa, enquanto serviço público de saúde, é o quê? Garantir assistência a todos que precisarem, que procurarem. E, nesse momento, com essa taxa de 70%, viu-se a necessidade de ampliação de leitos, tanto de enfermaria quanto de suporte ventilatório, e a Secretaria de Saúde providenciou esses leitos para que realmente nós possamos dar a melhor assistência de saúde aos nossos munícipes. E essa taxa caiu, né, nesses últimos dias, mantendo aí entre 65% e 59% na data de ontem. Certo? Então, nós temos leitos no município disponíveis para atender todos os casos de Covid que precisarem, como nós tivemos em todo o período. Nunca deixamos de atender nenhum caso de coronavírus que precisava dessa internação, que precisava desse suporte ventilatório aqui no nosso município. Próximo. Então, na data de ontem, né, nós tínhamos em torno de 228 pessoas internadas com suspeita de Covid, era síndrome respiratória grave, 79 estão em UTI e 149 em enfermaria. Já confirmados de Covid, nós temos no momento 132 pessoas nos nossos hospitais e leitos de enfermaria, sendo que 60 estão em UTI e 72 estão em enfermaria. Próximo. Agora, passa a palavra para a Letícia, ou para o secretário, o secretário, doutor Aldemir. Boa tarde a todos, boa tarde, Letícia, boa tarde, Andréia. Então, inicialmente, queria pedir desculpa pela minha voz. Eu não estou com Covid, não, pode ficar tranquilo. Eu estou com uma laringite e, como eu tenho que falar o dia todo, em telefone, assim, eu não consigo descansar a voz. Então, se tiver com dificuldade de entender, me desculpem. Nós vamos falar, então, sobre a vacinação. Antes de iniciar a vacinação, gostaria de fazer um comentário amplo, macro, do que vem acontecendo em São José do Rio Preto. A Andréia mostrou muito bem os dados. O que acontece? Nós estamos vendo o contrário do que nós vimos no começo de janeiro. Nós vimos um número cada dia crescente, que eu sempre falava para vocês. É segunda onda ou é resultado das festas de finais de ano?
Então, nós fomos acompanhando para o passo aqueles números crescendo e, pela velocidade que ele vinha crescendo, nós fomos cada dia mais acreditando que o que estava acontecendo era um pico em virtude do final de ano. Porque ele não foi totalmente ascendente e rápido, ele foi gradativo. Passado aquele período, nós vimos que, eu sempre disse para vocês, cuidado com o final de janeiro, começo de fevereiro, que é aí que nós vamos ter as internações. E como vocês viram, esses números começaram a cair, ou seja, que revelou um pico. Neste momento, eu posso afirmar para vocês, nós não estamos na segunda onda. Hoje eu posso afirmar, foi um pico do final do ano. Por quê? Porque senão não estaria caindo 15 dias consecutivos. E está caindo, tá? Está caindo casos leves, está caindo casos moderados, está aumentando, diminuindo a taxa de ocupação. Essa taxa de ocupação, ela não se deve só ao aumento de leitos. Como vocês viram, ela se deve também ao menor número de internações por dia. Então, junto as duas coisas, por isso que ela caiu de 75 e veio para 59, com a abertura de leitos, mais a queda da própria quantidade de pacientes. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que isso, mais uma vez, prova o que nós temos repetidamente dito. A aglomeração é a principal causa de transmissão e de aumento de casos. Fim, não tem outra conversa, é a aglomeração. Isso aí é a prova viva do que aconteceu nas festas de finais de ano. Então, nós vivemos um momento de queda, esperamos persistir, faz 15 dias que nós estamos caindo, e espero que isso venha a continuar. Agora nós vamos falar propriamente da vacinação. Próximo slide, por favor. Bom, eu queria iniciar dizendo que esse aí, é só entrar num site que chama VaciVida. Entrou nesse site, lá vai ter, esse site eu posso garantir é extremamente seguro, ele não é fake, ele não é para te pegar dados, ele é totalmente seguro e é do governo do estado de São Paulo. Ali você vai inserir seus dados. Por que isso? Para que quando você chegar para vacinar, esses dados já estão incluídos no VaciVida. Nós não precisamos digitar, ou seja, rapidez no processo. Se você não fez, obviamente vai ter que fazer na hora e vai demorar mais tempo lá. Então é coisa bem fácil, é só entrar. E eu peço que todos que puderem fazer, chegue nas unidades, chega no Drive com esse cadastro preenchido. Próximo, por favor. Bom, agora nós vamos falar do que aconteceu em termos de vacinação no município de Rio Preto até agora. Nós tivemos aquela primeira fase, que vocês lembram que foi a partir do dia 21 de janeiro, tá certo? Aonde a prioridade era fazer vacinação das pessoas diretamente ligadas aos pacientes, ao atendimento e ao tratamento dos pacientes com Covid. Tá? Então, essa fase foi uma fase que nós já concluímos, tá? Que era aqueles que tinham diretamente tratamento e diagnóstico com Covid. Passamos para a fase 2, que foi do dia 27 ao dia 28, que foi os trabalhadores de saúde com alto risco de exposição e com fatores individuais de risco, ou seja, não era só que ele não mexe com Covid, só, mas ele trabalha numa emergência, ele está no SAMU, ele está em vários locais onde ele pega o doente para atender, sem teste prévio, sem nada, e vai atender. Então, essa foi a segunda fase que nós
começamos e já concluímos. A terceira fase, que foi dia 29 e dia 1º ao dia 1º, que foi os trabalhadores de saúde, segundo o extrato, considerando doses e logísticas. O que é isso? Além dos da emergência, dos acamados, dos que tinham contato com Covid, foram os demais trabalhadores assistenciais ativos dos hospitais gerais e unidades de saúde, que são os locais de maior possibilidade de transmissão. Então, passou para ser trabalhadores de saúde de hospitais e de unidades de atendimento Covid. Covid não, geral. Essa fase, embora a maioria já tenha sido feita, ela ainda pode ser reconsiderada em algum momento, se for detectado que algum trabalhador que está na frente não pôde se vacinar na época, por uma razão ou outra, ele não deixará de ser vacinado. Então, a fase 3, nós não consideramos ela totalmente encerrada. Casos que serão analisados poderão vir a ser vacinados. Fase 4. A fase 4 foi do dia 1 ao dia 4, que são os trabalhadores de saúde ativos com vínculos, pessoal, em serviços de saúde por faixa etária. Começamos com a faixa etária maior no primeiro dia até descermos até os 18 anos. É importante você entender que nessa fase ele tinha que ter vínculo com uma instituição de saúde, seja ela seu próprio consultório, seja ela um hospital, seja ela uma clínica, mas tem que ter saúde, pessoal. Tem que ter saúde envolvido. Porque senão, por que nós vamos vacinar um trabalhador de saúde que não mexe com paciente doente e vamos deixar o comerciante e a população sem? Ou seja, ele tem que ter vínculo com a saúde. E foram lá na SWIFT vários trabalhadores que tinham o título de determinada área, mas não tinha vínculo com nenhum serviço de saúde e queria ser vacinado. Não foram vacinados. Eu quero dizer também que posso garantir para vocês, não houve uma só carteirada aceita lá. Tentaram. Várias pessoas conhecidas, importantes, quiseram colocar mulher, namorada. Não deixamos. Fim. Não aceitamos carteiradas. Vocês vão ver que nós vacinamos um número muito grande. A SWIFT foi um sucesso em termos de organização, em termos de rapidez, de acolhimento das pessoas. Só houve realmente problema com quem não tinha direito a ser vacinado e queria ser vacinado. Então, esses realmente nós tivemos problemas, mas quem estava tudo em ordem era rápido. E espero que a população reconheça uma coisa que me deixou muito alegre. Muito alegre não, me deixou extasiado, que foi o envolvimento dos profissionais da Secretaria de Saúde e da Guarda Municipal envolvidas nesse processo. Foi um trabalho lindo de pessoas que chegavam às 7 horas, ficavam lá até 8 horas da noite, trabalhando, se dedicando. Eu vi uma cena anteontem que me emocionou. Eu tive reuniões, acabei chegando lá às 7 da noite para outra reunião. Não, desculpa, era 5:30 da tarde para uma outra reunião, uma chuva torrencial e 2 agentes de saúde tomando aquela chuva
não entraram para dentro para orientar as pessoas para onde irem. Aquilo, para mim, foi o máximo que um secretário de saúde pode esperar da dedicação das pessoas. E não foram só deles, eles foram um símbolo para mim, mas todos foram maravilhosos e procuraram atender da melhor maneira possível. Os números por si só revelam o que foi lá. Todo mundo ficou na sombra. Todo mundo, quando entrava lá dentro, não demorava 10 minutos para ser vacinado, ficava em ar-condicionado. Todo mundo tratando com respeito, com senha eletrônica. Então, eu acho que a Suífit foi um exemplo da organização que São José do Rio Preto, a Prefeitura de São José do Rio Preto, tem com o cidadão de São José do Rio Preto. Bom, pessoal, e agora nós vamos começar por faixa de idade na segunda-feira. Obviamente, alguns casos vão sobrar daquelas etapas anteriores e, se houver justificativa, serão vacinados. A vacinação agora começa com o público-alvo, que são... Desculpe que eu estou meio perdido aqui. Eu vou só repetir que foi trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, né, que foi até hoje, e que nós fizemos 14.217 doses, sendo 13.208 em trabalhadores da saúde e 1.009 em idosos institucionalizados. As doses que nós recebemos agora somam 17.660, sendo que dessa 2.980 não foram utilizados, que começarão a ser utilizados a partir de segunda-feira em idosos com mais de 90 anos. Próximo. Como eu falei para vocês, a primeira etapa praticamente está concluída, com algumas exceções que podem vir a aparecer, mas nós já estamos na chamada etapa 2, que começa a partir de segunda-feira, que são os idosos acima de 90 anos. Tá? Então, no dia 5, que é hoje, nós já iniciamos. A etapa propriamente dita vai ser dia 8. Mas hoje nós já começamos com os pacientes que são acamados e têm impossibilidade de ir a uma unidade ou no drive, que vai ser no recinto da exposição. Será iniciada hoje das 13 às 17 horas. Na segunda-feira, todo idoso acima de 90 anos poderá procurar uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência e poderá também fazer o uso do drive, que fica no recinto de exposição. Lá haverá toda uma estrutura para o indivíduo tomar a sua vacina dentro do próprio veículo. Tá, sem descer, sem entrar em contato. Por isso eu volto a afirmar, aquele cadastro lá do início é fundamental. É fundamental porque você fica mais rápido, fica mais sério a tua estada lá no drive. Então, mais uma vez, ou unidade de saúde mais próxima ou no drive a partir de segunda-feira. O que é obrigado a apresentar? Obrigatoriamente. E olhe, pessoal, quem for levar as pessoas idosas ou o próprio idoso, tem que se lembrar disso. Ele tem que levar um documento de identificação com foto e o CPF, ou número do Cartão Nacional de Saúde. Por quê? Porque dentro do cadastro, esses dados são imprescindíveis para provar a idade e para preencher o seu cadastro. Então, é fundamental que todo mundo entenda que tem que levar esses documentos.
Eu queria, não precisa voltar lá atrás, quando eu falei que nós já vacinamos 14.217, esses 14.217 não estão incluídos as vacinas que vieram diretamente para o Hospital de Base Complexo Funfarm. Foram enviadas 7.200 doses para aquela instituição. Então, na realidade, hoje, São José do Rio Preto, se nós somarmos as doses que vieram lá para o Complexo Funfarms, mais as 14.000 das nossas doses, nós já devemos ter vacinado em torno de 21.000 pessoas, tá? E por fim, pessoal, queria colocar o seguinte, lembrar sempre, o drive vai ser no recinto de exposição, vai ter direcionamento, a entrada vai ser feita no final é o GER que chama aquela avenida, tem a rotatória para a Washington Luiz, vai se entrar à direita ali e a hora que chegar na exposição, vai ter uma entrada, vai estar bem indicado, e lá dentro é onde ficarão as filas. Pessoal, hoje foi a atualização do Plano São Paulo, e São José do Rio Preto permaneceu na fase laranja. Na realidade, não que tenha sido uma surpresa para o comitê nós termos ficado na fase laranja, porque como a gente coloca, nós estamos com uma ocupação de 59% hoje. Há mais de 15 dias, nós já estamos abaixo de 70%. Então, a ocupação não foi um item. Casos novos, como vocês viram, estão caindo bastante, não houve aumento. E nem estabilidade, está caindo. A média móvel está caindo. Casos graves está caindo. O que permanece ainda em um patamar elevado, que é 5, a média de 5 por dia, são os óbitos que são referentes dos pacientes que ficaram doentes lá em dezembro, comecinho de janeiro, que ficam vários dias nos hospitais e que agora acabam ou tendo alta ou indo a óbito. Então, nós do comitê acreditamos que o principal fator que deixou São José do Rio Preto na fase laranja foram os óbitos, que daquela explosão que teve final de dezembro, começo de janeiro, de casos novos diagnosticados. Muito obrigado. Muito obrigada pelas explicações, secretário, também a Andréia. Hoje nós não temos perguntas da imprensa, então nós vamos encerrar a nossa transmissão aqui. Lembrando, então, que a vacinação contra a Covid para os idosos com 90 anos ou mais começa na segunda-feira no recinto de exposições em sistema drive-thru e também nas unidades de saúde. A imprensa vai poder acompanhar lá no recinto de exposições, o nosso secretário de saúde estará lá, e também a gerente de imunização, a Michela Barcelos, às 10 da manhã. Nós aguardamos vocês, um ótimo fim de semana e até lá.